Bom dia, irmãos. Bom dia, Márcio. Tranquilo? Cara, julgar assim, julgar do ponto de vista dos fundamentos, apenas por essa frase, né? Abandonar o assentamento no meio do mato, a gente pode cometer aí erros, né? Eu acho. Acho que depende muito do contexto emocional da pessoa, o porquê daquela atitude. O que levou, né? Quais as razões que levou a pessoa a cometer aquele ato. A tendência sempre é a gente ver pelo lado mais feio da coisa, né? Sempre imputando má intenção na pessoa, o desleixo, né? Essas coisas assim, tem que ver, eu acho que ouvir, né? Ouvir, eu acho que cada caso é um caso, cada situação merece aí um julgamento diferente. É por isso que eu acho que quando eu dou minha opinião, eu sempre procuro falar de hipóteses, né? Hipóteses. Então a gente fala assim, mais ou menos, se for nessa hipótese, entende-se de tal maneira. E assim vai, né? É claro que a gente nunca consegue cercar todas as hipóteses, como eu disse, aí depende de caso para caso. Vamos falar um pouco desse tema aí, é bom falar. A religião, da forma como eu aprendi aí nas três instâncias, ou seja, nação, umbanda e quimbanda, ela não te obriga, ela não te faz chantagem, né? Não te chantageia a ponto de dizer que tu nunca mais vai poder sair dela. Aliás, a certeza que a pessoa tem é que o dia que não quiser mais, existe a possibilidade de sair numa boa, sem medo de retaliações. É muito importante falar isso. E dentro dessa primeira hipótese, eu começo a falar sobre a questão aí da pergunta que tu me fez sobre o assentamento, né? É o que acontece com uma pessoa que abandona o seu assentamento. Na verdade, dentro dessa lógica que eu disse, da pessoa não querer mais, né? Existem ritualísticas, né, que são feitas pelo sacerdote ou pela sacerdotisa a fim de desligar, né, essa pessoa dos seus objetos ritualísticos. É como eu estou dizendo aí, existem ritualísticas, procura o sacerdote, a sacerdotisa, essa pessoa, né, esse mais velho vai dizer o que fazer, ou se não sabe, vai perguntar para o seu mais velho também. E, e é simples, normalmente assim, traduzindo e dando pulo do gato, é feito ali, são feitas umas últimas oferendas, né? Em agradecimento por esse período em que foi amparado, seja por orixá, seja pela entidade de Umbanda, ou seja pela entidade Quimbanda. Então é feito aí esse tratado, né? Também são feitos rituais em que pretende-se retirar os cruzamentos, né? Eu acho que isso é um pouco meio que difícil, mas existem rituais que vão promover esse desligamento, tanto da mão do sacerdote sobre aquela pessoa, né, essa ligação espiritual, quanto de suas entidades e orixás. A mãe da gente, se a gente pegasse o objeto de alguém quando a gente era criança e a gente mostrasse para a mãe da gente, diz, olha, que peguei lá da casa do Pedrinho. A mãe da gente dizia, não, isso está errado. Vá devolver do lugar onde tu encontrou, onde tu achou, né? Devolva lá no mesmo lugar em que tu pegou. Então na religião não é diferente, cara. Se a gente vai na mata e numa cachoeira ou num rio e pega lá um ocutá, um otá, uma pedra, né? E outros materiais que provenham da natureza, então o correto é esse papo da mãe da gente, né? Vai lá devolver no lugar que tu encontrou, tá? Não sendo possível no mesmo local, então procura-se um outro bioma que seja assemelhado, parecido, né? Que contém ali os mesmos elementos, no caso ali água corrente, se for o caso, e etc, né? Mata virgem, tudo isso. E isso é o certo, né? No caso de alguns materiais ali,
que não são biodegradáveis, né? Ou que não são feitos de barro, por exemplo, aí é complicadinho. O mais certo seria lavar esses materiais dentro da ritualística para tirar o cruzamento deles e reutilizar ou descartar num local apropriado. Mas a tua pergunta eu entendi que foi direcionada a abandonar o assentamento. Eu vou voltar para o primeiro áudio que eu fiz, que a gente não sabe o que aquela pessoa estava passando, o que levou ela a tomar essa atitude de abandonar, né? Vamos pegar bem pesado e abandonar assim os seus assentamentos. Um exemplo me dá uma louca, eu pego os meus assentamentos lá, né? Me dá um piti, que nem a gente fala aqui, e vou lá e largo no meio do mato, atiro da janela do carro, né? O que é que acontece? Eu acho que a primeira coisa que vai acontecer é o seguinte, entendendo que foi um piti, né? Que eu fiz aquilo ali, excomunguei aquilo ali, joguei fora, né? Em algum momento, eu acho que o meu problema que eu estiver passando, ele vai se dissolver, ele vai se atenuar. Seja um problema financeiro, seja um problema de saúde de alguém da família que veio a morrer, como eu já peguei casos no terreiro, que aconteceram comigo, né? É, pessoas que vieram a morrer ali, porque a gente foi lá, pediu para as entidades, a entidade não salvou a vida da pessoa. Eu tenho um caso lá no terreiro de uma filha maravilhosa que eu tinha, uma filha muito prestativa, viajava 3 horas de ônibus para chegar no terreiro, pegando 3 conduções, tá? 3 ônibus diferentes para chegar no terreiro e 3 ônibus para voltar para casa. Tinha que posar lá no terreiro, mas ela não perdia uma função no terreiro, sempre estava lá. E aí a ex-sogra dela teve um AVC e ela veio falar comigo, veio falar com o Exu Veludo e disse: Olha, eu só não quero que ela fique na cama, tratando-se de uma senhora idosa, né? Muito idosa, 80 e tantos anos. Eu não quero que ela fique na cama usando fralda geriátrica, não quero que ela fique dependente de ninguém. Eu só peço isso, Exu. Né? Todo esse tempo que eu estou aqui ajudando no terreiro e participando, só peço isso, mais nada. Me ofereceu dinheiro, tudo isso, né? E não foi possível, cara, não foi possível que ela se recuperasse, né? Dado a questão da idade, dado a questão da gravidade com que pegou esse AVC, de ela se escapar da coisa de ter que ficar ali na cama, praticamente vegetativa, né? E essa filha se revoltou, acabou saindo do terreiro e mandou eu enfiar naquele lugar as oferendas, os assentamentos. Bota fora os assentamentos, assim ela disse. É, é uma pena, né? É triste isso, porque é colocar para as entidades que ela tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida e a morte, né? E eu sempre dou meu exemplo que fumo 3 carteiras de cigarro por dia e eu estou cavando um câncer para mim. Em algum momento eu vou parar no hospital com um problema de respiração e isso vai me levar à morte. O Exu não tem culpa disso, ele não tem obrigação, nem o Exu, nem o guia de Umbanda, nem o Orixá, de salvar minha vida de um erro que eu cometi durante a vida inteira, né? E embora tenha sido avisado, inclusive por eles, que aquilo não era normal, não era legal, né? Mas concluindo essa questão aí de jogar fora, abandonar, mesmo que seja por um caso desse, né, de desespero da pessoa, a tendência é que depois que esse problema se dilua, se dissolva, a pessoa vai dizer, poxa, mas vai refletir melhor, vai ver que a entidade não tinha nada a ver com aquilo, e vai acabar ingressando em outro terreiro, né? Pouquíssimos vão voltar no mesmo terreiro em que estavam, envergonhados pela atitude que tiveram, né? Com medo de tomar mijada, né? Não tem mijada, viu, gente? Eu tenho um caso lá de uma filha do terreiro, uma outra, que ela já foi e voltou umas 5, 6 vezes, sempre pedindo agô, pedindo perdão e prometendo que vai continuar e agora sim não tem mais aquilo que ela vai fazer, né? E assim que ela resolve o seu problema, ela vira em perna, né, Cássia? A Cássia tá rindo aqui porque sabe quem eu tô falando. E é sempre assim, chega lá numa situação difícil e
no fundo do poço, o Exu trabalha, a gente trabalha, todo mundo se envolve naquilo. Ela, assim que resolve seus problemas financeiros lá, inclusive de um supermercado que ela tem, né, que está lá ganhando dinheiro, aí ela passa a fazer churrascada final de semana, beberragem, e esquece de ir no terreiro. Não vai mais. Ela não tem mais tempo pro terreiro, né? Aí passam-se alguns meses, ela cai na merda ela volta pro terreiro. Tá sempre nessa história aí, sabe? E a gente recebe de braços abertos, cara, porque o ser humano é assim. A previsibilidade, ela tá em cima disso. O ser humano é assim, ele é inconstante, é temperamental. E agora, do ponto de vista de tomar naquele lugar, né? Por ter feito cagada, isso acontece, cara. Algumas percas podem gerar, né? E sempre lembrando que o Exu só tira aquilo que ele te deu, né? O Exu só tira aquilo que ele te deu, ou que por intermédio dele tu conseguiu. Então, assim, dizer que não acontece nada, aí eu estaria mentindo.